Pessoal, boa tarde para todo mundo que está aqui hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença. Eu sou a Maitê, do programa Formação do Instituto Fazendo História. Para quem está aqui pela primeira vez e não conhece o Instituto Fazendo História é uma ONG em São Paulo, que existe desde 2005 e tem diferentes programas que trabalham com questões relacionadas ao acolhimento. E aqui a gente está como parte do programa de formação, que trabalha com formação e supervisão das equipes, dos serviços, e é um projeto financiado pelo FUNCAD, que chama Capacitação em Serviços de Acolhimento, e que tem diferentes ações, e entre elas essa das oficinas mensais, que esse ano estão sendo online e o ano que vem vão ser presenciais. E essas oficinas, a proposta é a gente juntar diferentes atores da rede socioassistencial para poder discutir temas relacionados ao acolhimento. Então, cada mês a gente escolhe um tema diferente. E esse mês vai ser sobre serviços de acolhimento e escolas, para pensar um pouco nas parcerias, nos desafios. E a ideia é que a gente possa, né, pensar nessas questões. Então, a primeira parte vai ter uma apresentação de uma especialista, que eu já vou apresentar para vocês. E depois vai estar aberto para perguntas, para considerações, para a gente poder discutir diferentes questões, casos, a partir da experiência de vocês também. Então, deixa eu ler aqui para apresentar a nossa convidada, que é a Simone Santana, que é atriz, dançarina, arte educadora, pedagoga, e atualmente trabalha como orientadora social no projeto Mulheres pela Vida, Seus Direitos e Sua Cidadania. Trabalhou como educadora na SCFV São João Francisco, com um grupo de adolescentes de 15 a 17 anos. Trabalhou como pedagoga também em serviços de acolhimento institucional. PLPS com formações de 2019, atuante do Fórum da Criança e do Adolescente e participou das oficinas de teatro pelo programa vocacional, foi integrante e orientadora teatral na companhia de teatro e dança Estude Estilos. Simone, muito prazer de ter aqui com a gente. Vou passar agora o espaço para você, fica à vontade. Obrigada. Que essa tarde ela seja nutrida e próspera, né? Agradecer ao Instituto Fazendo História, Maitê, a Tati, agradecer o Rafa, né? Por estender aí o convite e falar do meu nome. Eu acho que esse momento ele é muito importante para a gente estar aqui, né? Eu acho que tem tudo a ver, né? A nossa presença nesse espaço. E aí eu começo com minha audiodescrição, né? E aí eu vou falar o porquê também. Enquanto educadora social, eu fui educadora em 2015 num espaço, também era CJ, e aí eu tinha desafios, né? E aí são esses desafios que vêm, né, para gente. E eu tinha dois educando, que era a Stephanie e o Lucas, e eles eram cegos. E eu dava atividade de teatro. E eu nunca tinha dado aula de teatro para uma pessoa que não enxergava, porque era isso que eles falavam, né? A gente não enxerga, a gente é cego. Então, a gente não é deficiente visual, nós somos cegos. Então, isso também foi um processo de aprendizado. E aí eles me ensinaram como fazer esse trabalho de teatro com eles. Então, essa audiodescrição também é uma dedicação a eles. Então, eu sou uma mulher preta, com cabelo crespo. Hoje ele está mais baixo, né? Mas ele costuma ser mais volumoso. Estou com uma correntinha dourada, que eu tenho muito afeto por ela também, com um vestido laranja, laranja não, com tonalidades laranja, mas ele é amarelo, feito também por uma mulher preta, né? Uma empreendedora preta. Esse brinco também é colorido, também feito por uma outra mulher preta, que é a Rosimeire. Isso daqui foi a Gisele. E tem também um pingente nele, que é de búzios.
No fundo das minhas costas é uma parede branca, então eu estou na sala de minha casa, é o meu lugar de afeto, de construção, de acolhida, de recebimento, de ciclos. E aí é isso, né? E aí eu gostaria de partilhar, né, antes do nosso bate-papo aqui, um texto que é do Sarau Comungá, né? A gente vai partilhar, né, os nossos momentos aqui, então isso é o comungar das ideias, é o comungar das partilhas, é o momento que a gente vai trocar e vai se nutrir para nós e para o outro, né? Eu acho que é isso, né? Essa troca. O Sarau Comungar, aí esse texto está na primeira página, é um livro construído pelo Sarau aqui do território de São Mateus. Todas as pessoas que estão envolvidas no Sarau aqui, e neste livro são pessoas que eu tenho muito afeto. Então ele começa assim: Sarau Comungar, arte que emancipa e renova. Se o Sarau Comungar tem identidade, claro que sim. Nasceu no dia 2 de agosto, em 2013. O Comungar é um ser malandro, morador de favela, que joga fute na rua com os pés descalços, valendo tubaína. Aquele que procura o melhor lugar para empinar uma pipa, pois os arranha-céus da favela atrapalham as vistas, que às vezes cabula a aula para sentir o sol, pois não se sente bem nas grades que a escola pública tem. Um ser malandro para pegar a lotação, que trabalha desde cedo para ajudar a família, espantar a fome para fazer um peão. Olharia o Comungar parado tomando um enquadro e sendo esculachado e tomando esculacho dos gambés. Estava de boa, nem fazia nada, mas por morar na quebrada, sabe bem como o preconceito é. O Comungar é um ser que vai no mercado e vai ser perseguido pela câmera de segurança. Sabe por quê? Sofre racismo. Isso tem. Tomar conta da casa impossibilita de trabalhar e estudar sobre o machismo, que é viver que sente que não corresponde aos gêneros da certidão de nascimento, sob a transfobia, sofre pela fome, pela exploração no trabalho e pela angústia de nunca ter aquilo que passa na TV, sobretudo sobre o capitalismo. Comungar é a criança que brinca nas vielas e que, mesmo com pouco, se diverte. É o adolescente que tem muita imaginação, mas com poucas opções para realização. É o adulto que muito trabalha, pouco ganha e quase não tem tempo para a família. É o idoso que construiu a estrada no passado e que hoje anda em pé no busão, sem ninguém para ceder o lugar. Comungar tem fome de conhecimento, é bolsista, é cotista, é feminista, é de quebrada. Ou isso tudo em potencial realização, e muita coisa em constante desconstrução. Comungar tem sentimento de ódio à burguesia, que nos massacra todo dia. É o amor pela sua classe pobre proletariada. Esperança que um dia ela seja revolucionária. Por isso, Comungar segue lutando, colocando nas quebradas para espalhar suas palavras carregadas de história, de tristeza, de alegrias vividas nas periferias. É conhecimento adquirido nas ruas e nos livros, dialogando em prol de um povo organizado para criar uma sociedade feliz e comunista. Comungar é para comungar, comungar é para revolucionar. E assim a gente inicia a nossa tarde de hoje, muito de encontro aí, né?
com o tema dessa live, que é falar dos serviços de acolhimento e a rede que a gente tem enquanto parceria, né? Então, eu sou a Simone Santana, né? Já aí apresentada pela Maitê. Antes de chegar no serviço de acolhimento, eu fui educadora num centro para a juventude, que é o CJ São Francisco. Eu fiquei lá por um tempo, e aí eu fui, né, convidada a estar junto ao serviço de acolhimento, e teve uma coisa que chamou atenção lá, né? Depois a gente vai sabendo, né, o que chamou atenção, e dos conhecimentos adquiridos, né, que é essa suma, que era uma habilidade que eu tinha adquirido com as vivências de falar em Libras, né? E nesse serviço tinha, né, uma pré-adolescente, né? Na época ela era criança, né? Agora já é uma pré-adolescente, que era surda, e a minha chegança lá foi bem impactante, assim, né? E no sentido dela reconhecer alguém que falava, né, o dialeto dela, que era Libras. E isso foi muito importante, assim. E aí eu fiquei refletindo o quanto é importante, né, a gente também ter os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, e o quanto agregador isso é na vida das pessoas. E quando o Instituto fez o convite para falar das parcerias, e falando especificamente da rede de escola, eu fui, depois eu recebi, né, tinha algumas perguntas no chat, e falava muito é, do lugar que a escola vê o serviço de acolhimento, os SAICAS, né? Então, assim, dentro de todas as perguntas, né, as reflexões, apareceu muito isso. Como que essa escola vê o serviço de acolhimento? Enquanto trabalhadora, profissional de um serviço de acolhimento, a gente vai também aproximando para as pessoas o que é esse serviço. E aí, o que a gente foi sentindo, né? Eu falo a gente porque a gente não está só. Então, eu tenho a felicidade, né? E a gente está junto até hoje, assim, em outros processos, de ter uma equipe super parceira, né? Educadoras e educadores também engajados. Então, eu não estava só. E aí, quando a gente vai fazendo esse diálogo com a escola, a gente vai percebendo que está muito no campo do imaginário ainda, de imaginar o que é o SAICA, de imaginar o que as pessoas que são acolhidas naquele serviço fazem, né? Eu encontrei, assim, ia sendo muito direto, assim, muitos rótulos e estigmas, então, assim, nutrido ainda de muito preconceito, e de não saber, né? De não ter conhecimento, de não entender o que é essa política da assistência de alta complexidade. E aí você vai imaginando assim, como que está o nosso diálogo? Né? Como que a gente está apresentando, a nível de território, as redes parceiras entre elas? Né? E aí esse diálogo ele foi se aproximando com algumas escolas. E quando a gente chega para apresentar o serviço de acolhimento, em uma das conversas, dizer assim, eu pensei que eles nem poderiam sair do serviço, né? Pensei que eles ficavam lá como se fosse um castigo. E aí isso até dá, né?
até embargo um pouco, porque que olhar que se tem, né, para a criança e para o adolescente, que está nesse sistema que é um serviço, né, da política de assistência, que é um serviço de proteção de garantia de direito, e também a gente tem a educação, que também é esse garantidor de direitos, e que não conversam, e às vezes é a criança e adolescente que já passou por aquele espaço, né? E aí, qual o entendimento que se tem? Se eu estou falando de criança e adolescente, qual esse entendimento que se tem? E aí, eu já estou entrando assim, um pouquinho nas reflexões, porque a gente também, depois, no segundo momento, se surgir mais alguma questão, a gente já também já tenta dialogar sobre isso. E aí, as experiências, elas partiram daí, de falar o que era o serviço, apresentar para a comunidade escolar, né, de chamar a coordenação pedagógica, de fazer um diálogo com os professores, e isso a gente vai percebendo que era em várias escolas, não era uma escola só que não sabia o que era o site, né? A gente foi percebendo que outras comunidades escolares da rede pública e da rede estadual não sabiam o que era o serviço de acolhimento e não tinha assim, noção do trabalho que era feito e realizado dentro do serviço, né? Então, acho que foi uma das conversas que a gente foi tentando aproximar. E esse é um dos papéis do profissional, né? Da pedagoga, do pedagogo dentro desses espaços também, né? Acho que esse processo pedagógico também de ensinagem, né? De apresentar para o outro algo que está tão próximo dele. Então, quando eu apresento o site para a escola, a gente já consegue estabelecer uma parceria. O menino, a menina, né? Ela não vai, tem menos chances, né? E não estou falando que isso não aconteça, mas tem menos chances de ser rotulado, né? De sofrer mais uma violência, porque estar no serviço de acolhimento ele já é por si só já é uma violência com a criança, com o adolescente, né? Por mais que vai pensar-se aí na questão da proteção, na garantia de direito, ele foi retirado de um lugar, né? Então, como que é esse retirar também? E até para que ele tome conhecimento e ele consiga olhar para a história dele e também entender qual foi a violência que ele sofreu, entender quais foram os direitos deles que foram negados. Então, isso também é um processo, né? E aí a gente foi aproximando esse diálogo, né? E aí algumas coisas vão dando certo, né? Então, uma das coisas que a gente fez enquanto, né? E eu acho que acredito que isso também dá continuidade, é que essa escola, ela também ela consiga estar presente, essa comunidade escolar está presente na vida dele ou dela, mesmo quando foi o acolhimento, né? Que às vezes ele muda de bairro, mas a gente, em diálogo, né? E aí eu vou falar de experiência, né? Chão mesmo, ele não quer sair daquela escola, ela não quer sair daquela escola, porque é o seu lugar, né? Ele entende que ali como que eu vou sair de uma escola, vou para um outro lugar onde eu não conheço ninguém. Então, a gente também vai fazendo esse diálogo para quando a criança ou o adolescente também vai partir desse lugar. E aí, aproximar isso da escola, que será mais um rompimento na vida dele, dela, também é significativo. Então, a gente teve uma experiência de chamar a escola para esse diálogo, e trazer na reflexão que a saída dele ou dela daquela escola naquele momento seria um processo ainda mais doloroso, né? A proposta e a ideia, né, o projeto é que a pessoa retornasse para o seu território,
Então, de alguma forma, a gente ia precisar fazer um trabalho de parceria para dar continuidade, para que essa pessoa conseguisse dar continuidade ao seu projeto de escola, porque o trabalho do SAICA era fazer esse fortalecimento de vínculo com a família. E a experiência foi, né, nos trazida da seguinte forma, assim, como que a pessoa ela não conseguiu garantir o direito, né, isso falando da família, que naquele momento a escola entendeu que ela foi violadora do direito da adolescente em si. E aí ela, como que ela ainda vai continuar aqui na escola, a família vai continuar vindo, como que a gente vai lidar com isso, né? E aí a gente vai trazendo para a escola, né, o que está lá, né, enquanto direito, enquanto política, né, de que é essencial que esse fortalecimento dos vínculos, naquele momento, o vínculo ele estava frágil, só que tem todo um processo para que a gente consiga aí, né, fazer um trabalho tanto com a acolhida, ou acolhido, quanto com a família, para fortalecer. E a escola entra nesse lugar de fortalecer esse vínculo. Então, foi um diálogo assim bem importante, né? A gente, na época, a gente contou aí com a presença também do NAAPA, nesse processo de fortalecer mesmo, né, o estudante e, né, nesse processo de estar no serviço de acolhimento, continuar na escola e ter essa presença efetiva da família, né, como parceira também. E aí a gente vai rompendo com alguns imaginários que a escola tem, né, de que quando a pessoa ela é acolhida, né, vai para um serviço de acolhimento, que ela sai de vez do território dela. Assim. Então, não tem a menor chance dela continuar, de repente, no serviço de CCA, ou não tem a menor chance dela continuar na mesma escola. E a gente vem dizer que não, que é possível que dê continuidade, embora que a gente vai enfrentar algumas dificuldades, mas a gente vai fazer a tentativa e vai garantir que seja menos um rompimento na vida dele ou dela. E eu acho que essas são práticas assim, né, que são fundamentais assim para esse processo, né, de rede de parceria. E aí a gente também vai também aproximando a escola das outras, né, das outras políticas que estão ali, né, de atendimento. Então, quando eu trago para a escola que tem um serviço de proteção a vítimas de violência e a escola também não sabe que existe, né? E aí a gente fala assim, olha, tem esse serviço dentro do território também, que é um dos serviços que quem está neste momento acolhida ou acolhido, ele também, dependendo da situação, ele também está dentro, né? É parte desse serviço, assim como ele é parte do CCA, assim como ele é parte da escola, como ele é do território, né? E aí como a gente também vai apresentando esses serviços, né? Eu sei que eu entrei aqui na questão do SPV, porque também são serviços também que a comunidade escolar às vezes não tem conhecimento, né? Então, falando um pouquinho das parcerias que a gente vai estabelecendo e vai tentando aí fazer enquanto trabalhadoras e trabalhadores profissionais em serviços de acolhimento. E uma das coisas que trouxeram aqui é a questão da prioridade na vaga, né? E aí, né, tem várias reflexões nesse sentido, assim, né? Quem está em serviço de acolhimento, quem, né, a pessoa que foi acolhida nesse momento, ele tem prioridade à vaga?
E aí isso era algo que sempre a gente ia refletindo também, né? Tá lá, né? Tá escrito, a gente tem uma lei que garante que a criança e o adolescente precisa estar na escola, né? Então lá o artigo 4º do ECA, então é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, né? Não vou me delongar no artigo 4º, mas está lá como direito e a prioridade. Ele estando no serviço de acolhimento, assim como todas as crianças, precisa se garantir o direito. Então, a gente não precisa ir lá acionar a diretoria de ensino, acionar o Ministério Público, acionar... A gente não precisaria fazer isso, porque não é garantia, é garantir o direito. Então, aí a gente tem uma questão um pouquinho maior, que assim, a gente tem um Estado, né? Então, para a gente olhar aí, que a gente tem quase 2 milhões ou mais, segundo, né, os dados da Unifesp, a gente tem mais de 2 milhões de meninas e meninos de 9 a 19 anos fora da escola. Então, a gente tem uma questão muito grande, muito grande. E aí, quando a gente olha para esses dados, aí eu volto lá na questão da prioridade da vaga, quando a gente olha para esses dados e a gente vai falar de uma questão étnico-racial, a gente vai olhar e vai ver quem são esses corpos que estão fora da escola, né? Na grande maioria das vezes, ou quase a totalidade, são corpos pretos. Então, são meninas e meninos pretos e pretas que estão fora da escola. Então, a gente tem uma questão aí. Então, quando a criança ou o adolescente chega no serviço de acolhimento e aí é questionado que ele tem direito à vaga, ele tem direito à vaga independente dele estar em serviço de acolhimento, porque é um direito previsto na lei, a gente tem uma lei para isso, né? Infelizmente, a gente precisa de uma lei para garantir o que seria assim o mais natural possível, que todas as pessoas tivessem o direito minimamente de estar numa escola pública de qualidade, com todos os seus direitos garantidos, né? Então, quando a gente olha para a questão das prioridades, sim, ele tem prioridade. Ele tem prioridade porque ele é uma criança ou um adolescente em idade escolar, então o direito é dele, né? Quem tem que garantir esse direito, né? Então, e aí quando a gente vai olhar para quem está sendo negado esse direito, não, né, para quem está sendo garantido, para quem está sendo negado esse direito, na verdade, para essa população que é pretos e pretas e que, quando a gente for olhar para o serviço de acolhimento, são esses corpos que estão lá. Então, a gente tem uma questão aí muito grande e muito desafiadora na questão da educação. E aí, a gente também vai olhar que tem os rótulos, né? E a gente tem experiências, assim, na prática, como que essa criança ou esse adolescente, ele é rotulado também nesses espaços da educação, que aí acontece qualquer coisa, ou, né, acontece com todo mundo. Só que quem vai ser rotulado é o menino que está, e aí eles falam, né, o menino que está no abrigo, né? Então, eu vou ligar lá no seu abrigo e vou dizer o que está acontecendo. E aí, na maioria das vezes, é isso que acontece. Então, ele já sofre um estigma, uma violência, também dentro desses espaços.
Então, o que eu quero refletir com isso? Que também a gente precisa também ampliar os nossos olhares. A gente precisa olhar para o contexto da história, a gente precisa olhar para o mundo, para a sociedade e ver como que nós estamos, né? Quem são esses corpos? Quem são essas pessoas? Né? Quando a gente fala de garantir direito, quando a gente fala que, olha, é um direito dele ou dela estar aqui, independente de qualquer situação, é um direito. Que às vezes a criança ou o adolescente, né, a pessoa, ela vai para um serviço de acolhimento, para uma garantia de direito, e aí a gente às vezes vai ouvir da escola assim: agora ele vai para a escola, né? Porque antes ele não ia, né? Agora ele vai para a escola. E aí, quando a gente vai refletir com a comunidade escolar, tipo assim, não é magicamente que a vida da pessoa chegando no serviço de acolhimento, ela vai. Porque a gente também vai olhar para essa pessoa que foi acolhida e também vai entender qual é o seu processo de história, né? O seu processo de vida, né? Antes dele chegar lá, né? E aí as coisas não vão acontecer magicamente, porque a gente também vai ter que fazer um trabalho para que essa escola ela seja também atrativa, ela seja que ele consiga estar lá, que ele queira estar lá. A gente, mas a gente não garantiu o direito? Sim, a gente garantiu o direito, a vaga está lá. Mas qual o modelo de escola que tem? Né? Então, eu fazendo essa reflexão para a gente mesmo que está lá nos serviços, nos espaços, na educação, nos SAICAS, nos TCAs, nos CJs, nos outros espaços, porque a gente também vai ter que olhar para isso, né? A gente vai ter que olhar também para esse modelo que é a escola, que por mais que ele garanta a vaga, que escola é essa, né? O que está sendo ofertado, porque também vai para uma criança ou para um adolescente que ele foi acolhido desde a sua primeira infância, assim. Então ele passou por várias escolas, né? Que é uma das questões que a gente acaba recebendo, né? A gente recebe lá a pessoa, e aí quando a gente vai olhar o histórico escolar, ele passou por 10 escolas. E aí, quando a gente vai pensar no vínculo que foi estabelecido com essa escola, os vínculos eles estão frágeis, eles foram frágeis, porque não deu tempo de vincular. Mas aí agora ele chega no meu serviço e aí ele tem que estar na escola. E aí eu esqueço de olhar para essa trajetória de vida dele enquanto estudante, né? Então, são várias questões que a gente precisa se debruçar e mergulhar e, e, e olhar para esse indivíduo, para esse sujeito de direito, né? Para, a gente traz, às vezes, na fala, mas você queria a vaga está lá. Ah, a vaga está lá. Mas como que eu vou construindo também, estabelecendo alguns vínculos? Que aí eu já entro numa outra reflexão que se trouxe aqui, né? Na questão da evasão escolar. É, na, no meu curso de pedagogia, né? A gente foi também falar um pouquinho da evasão escolar. E aí, quando a gente olha para o cenário da evasão escolar, tem várias situações para o menino ou para a menina desistir da escola. E desiste, porque às vezes não dá conta,
daquela escola. Aquele corpo, ele não se sente pertencente naquela escola. Então, a gente vai ter aí questões do trabalho, né, que às vezes precisa trabalhar para, né, para contribuir com a família. Às vezes a escola é uma escola também que, que não olha para aquela criança. Então, tem situações que levam a pessoa a desistir da escola. Então, a gente vai ter vários fatores para a evasão escolar, né? A gente, tanto é que a gente tem fatores que a gente vai ter adultos, né, hoje acessando uma sala de aula no EJA. Então, é porque a gente tem um problema, né? A gente tem uma questão com a escola. Então, a questão da evasão não é só porque ele está lá no serviço de acolhimento, então ele não quer mais, então ele evadiu da escola. Porque antes dele chegar lá, tem todo um processo na vida dele ou dela. E às vezes tem coisas que acontecem, tem situações que acontecem, que é questão do racismo institucional, né? Se aquele corpo ele não se sente pertencente àquele espaço e aquela escola ele não dialoga com ela, ele não vai, né? Ele não vai dar conta de ir sozinho. E aí a gente vai ter que olhar para esse cenário também, que, mais uma vez, esse lugar, esse espaço, ele vai precisar ser um lugar de afeto, ele vai precisar ser um lugar de acolhimento, ele vai precisar ser um lugar de diálogo com a rede. A gente vai ter que repensar as nossas práticas dentro dos espaços, né? Então, são coisas que também a gente precisa olhar para isso. E aí, quando a gente olha para isso, a gente também vai fazer esse exercício de que todas as pessoas, né, elas precisam estar, né, capacitadas, precisam de investimento. Quando a gente investe na política de assistência, quando a gente investe na política da educação, né? Quando a gente olha para o cenário da educação que está hoje, que precisa de investimento, tanto de todos os educadores, todas as pessoas que estão lá, a pessoa que faz o alimento, a pessoa que cuida da limpeza, a pessoa que está lá na sala de aula, a pessoa que está lá no administrativo, isso lá dentro da escola, que todos são educadores. Então, esse processo ele precisa de investimento. Quando a gente olha para o serviço de acolhimento, todas as pessoas ali, elas precisam de investimento. Então, a equipe técnica, a equipe de educadores, os atendidos, acolhidos e acolhidas que estão lá, todas as pessoas precisam. E a gente precisa olhar para isso. E aí eu tenho feito uma reflexão a partir de uma professora, que é a Daisy, que ela tem feito muito essa provocação, assim, eu considero como uma provocação para mim. A gente tem um sistema que a gente percebe que a gente vai precisar de muito mais tempo para avançar. Só que a gente está ali, né? Eu, enquanto pedagoga, estou ali, no serviço de acolhimento. Então, eu sou uma pessoa ali, que eu sou um agente de transformação naquele espaço. Então, quanto que eu contribuo para que as práticas, né, elas aconteçam efetivamente nos espaços. Se eu estou na educação, mas eu entendo todo o sistema, e sei que eu também precisa avançar, mas eu estou ali, eu sou esse agente de transformação, e a vida não espera, né? Quem está ali, e a gente, enquanto esse mediador,
essa pessoa que é um agente, né, naquele espaço, não dá para esperar muito, né, porque são vidas. Então, é o meu papel, né? Então, o que eu faço? Eu, Simone, enquanto pedagoga no serviço de acolhimento, o que eu faço ali, né? Eu entendo o meu papel dentro daquele processo, junto à equipe de educadores, junto aos acolhidos. Então, eu preciso compreender esses lugares que a gente ocupa, para que a gente possa também ser um profissional também combatível, né, que está ali para ser esse agente. E as reflexões, elas vão também fazendo com que a gente também vai se aprofundando, vai tomando mais conhecimento, vai fazendo busca. Então, a gente, enquanto está ali, a gente precisa se aprimorar, a gente precisa estudar, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa nomear as coisas que acontecem, né? Então, falar da rede parceira também começar a nomear mesmo, né? As situações que às vezes acontecem de violência, porque às vezes nos espaços podem acontecer situações gravíssimas, né? De, de violências raciais, de preconceitos, de colocar aquela pessoa numa situação assim de mais extrema vulnerabilidade, né, naquele momento. Então, eu sou o agente que também vai fazer essa transformação naquele espaço. E eu acho que são esses os caminhos, assim. Então, quando eu trago também a questão da gente falar do sarau, que esses espaços, eles também são espaços educativos, né? Que aí a gente parte de uma outra reflexão. Como atuar pedagogicamente nos serviços de acolhimento? A gente passa por um processo de às vezes, querer que o SAICAS também seja uma escola, né? Uma sala de aula. Ele não vai ser, ele tem uma estrutura de uma casa, então ele é uma casa. Mas eu, enquanto profissional daquele espaço, eu posso usar de ferramentas pedagógicas em outros espaços. Então, o sarau é um espaço, a casa de cultura é um espaço, a praça ele é um outro espaço. Então, esses lugares, quando eu aproximo também a criança, a pessoa que está acolhida, a criança, o adolescente, né, que está acolhido, nesses espaços, eu também estou sendo esse agente no processo de educação, uma educação que emancipa, uma educação que ela não está somente no chão da escola, lá dentro da escola, ela está nesses outros espaços, então ela está na troca, né? A gente tem, a nível de território, eu estou localizada aqui no território de São Mateus, então a gente tem as casas de culturas, nós temos alguns cursinhos populares, né? Que aqui no território a gente tem os cursinhos da Uniafro. Então, esses espaços, eles também são práticas pedagógicas, eles também são espaços de conhecimento, eles são espaços de troca, né? Então, eu saio de uma casa, que é a casa que faz, né, esse lugar da acolhida de meninas e meninos, e eu levo para esses outros espaços que também são espaços educativos, são espaços de troca, são espaços de fortalecimento, está dentro do seu território. Então, também é uma forma também de eu aproximar o território, né, de falar assim, olha, quando a gente fala da viela, o que acontece lá na viela? Tem um sarau lá na viela. Então, esses espaços também são importantes, são espaços de educação, são espaços de troca.
Então, quando, né, tem uma das reflexões, assim, como fazer essa ensinagem, é isso, né? Eu ia trazer no início, mas acho que vai no decorrer da conversa. Eu entro no SAIC em 2019, 18, final de 2018. E a gente entra num processo muito dolorido a nível, né, de mundo, que é a pandemia. E na pandemia, a gente teve que buscar algumas estratégias, né? E aí, uma das estratégias era pensar como garantir, né, que todos ali não interrompessem, né, as suas vidas de estudante. E a gente se deparou, assim, com um momento muito difícil, porque a gente não tinha recurso, e aí foi um momento que a gente precisava usar muito da tecnologia, então a gente tinha um computador para 15 pessoas, né, isso desde a educação infantil até o ensino médio. Então, foi um momento desafiador que a gente teve que trazer esse ambiente da escola para dentro do serviço de acolhimento. E a gente foi pensando formas. Então, e aí foi aí que eu conheci, né, uma das profissionais do NAPA, porque aí foi quando o NAPA começou a entrar em contato, né, com os estudantes, para saber, né, como que estava a vida escolar deles, como que eles estavam acompanhando, e aí a gente aproxima o SAICA. Assim, olha, a estudante, neste momento, ela está em serviço, ela está acolhida, né, um acolhimento institucional, e a gente está fazendo dessa forma, buscando material na escola, às vezes a escola, a parceria, né, a escola vinha trazer o material até o SAICA, então a gente foi pensando em estratégia. E aí, quando a gente traz para essa profissional, que a gente só tinha um computador, que a gente precisava distribuir as horas para todas as pessoas que estavam lá, aí vem o espanto, que ela não tinha conhecimento dessa rotina que estava dentro do espaço. Tá aí a importância da gente ampliar e dialogar, que ela não sabia, né? Então, ela tinha lá na lista dela alguns estudantes, então ela foi em busca desses estudantes e chega até o SAICA. E aí, dentro do SAICA, ela vai percebendo quais são as reais dificuldades que a gente teve enquanto pendurou aí a pandemia, e aí isso foi um desafio muito grande. E aí, por que eu trago a questão que a gente teve que pensar em estratégia? Porque a vida de estudante deles não poderiam não poderia parar. Então, a gente ia buscar estratégia. Então, foi um diálogo muito próximo com a equipe de educadores, como que a gente ia pensar em horário, como que a gente ia pensar em trabalhar os grupos, como que a gente ia fazer essa distribuição dos grupos, né, pela questão da faixa etária, pela questão do grau de conhecimento. Então, foi passos que a gente foi dando para não ser para não ser um violador do direito, porque aqui, ó, o direito é garantido. E aí, quais são, né? Mais uma vez, quem eram as pessoas que estavam fora dessa garantia de direito? Que também vem uma marca para a gente olhar o porquê que o menino e a menina não quer voltar para a escola, por que ele não reconhece aquela escola. Então, aí dentro dessa experiência, que a gente viu também que é possível ter uma parceria de sucesso, né? Que a gente sabe também que não é fácil, né? O deslocamento desse profissional da escola. Então, a gente teve profissionais, né, professores, assim, não, eu quero dar continuidade à vida escolar dessa pessoa, assim, então a gente vai se organizar aqui enquanto escola e uma vez por semana a gente vai até o espaço
e garante aí o processo de ensino-aprendizado dela. E aí tudo isso é para a gente pensar em possíveis parcerias, né? Que são as parcerias que a gente vê que é possível, né? Não é fácil, mas a gente vai fazendo esse caminhar, né? E aí eu olho muito para esse lugar do afeto, né? Do cuidado, da responsabilidade de garantir, né? Aquele direito que é da pessoa, né? Enquanto sujeito de direito, né? Então, enquanto sujeito de direito, ele tem essa garantia aqui. Então, a gente vai tentar garantir esse processo. E eu acho que dentro dessa experiência, assim, eu acho que a gente foi muito feliz, né? Muito feliz nessa parte. Tem as outras coisas que não são tão bacanas? Infelizmente tem. Né? Infelizmente tem. A gente vai ter profissionais, né, da educação ou de outros espaços que vai achar que a gente precisa penalizar o menino ou a menina. Assim, olha, se vocês tirarem, né, acho que trazendo assim os exemplos, se vocês tirarem tal coisa dele, talvez ele não faça isso na escola. E aí a gente precisa, né, afirmar o nosso compromisso, assim, enquanto garantidora de direito. Quando a gente fala lá, assim, olha, não tem nenhum documento que fale que esse menino, essa menina não possa estar aqui nessa escola. Né? Então, olhar também e sempre trazer assim, né? Eu acho que a gente, assim, ó, tá lá, tá previsto em lei, ele não tem que sair da escola. Então, ele não vai chegar lá no SAICA e aí eu vou castigar ele que ele não vai em tal lugar se ele não ser obediente na escola. Né? Qual é o trabalho pedagógico, qual é o diálogo que está sendo feito naquele ambiente, para que também a gente crie vínculos de afeto. Porque os conflitos, eles vão existir. Só que que papel que eu estou exercendo naquele lugar enquanto mediadora daquele conflito? Ou eu sou mais uma pessoa que eu vou expulsar o menino ou a menina da escola, porque também eu preciso trazer para mim. Então, eu não estou dando conta de ficar naquele espaço também. Né? E a gente sabe que não é fácil. Por isso que a gente fala também da questão do investimento, né? De garantir que a gente tenha aí, né, pessoas engajadas, que tenham um olhar para a educação, que tenham um olhar para a criança e para o adolescente. A gente precisa que tenham pessoas. Né? Daqui a alguns dias, é importante que a gente pense nisso também, né? Que pessoas elas precisam estar implicadas nesse projeto, porque precisa ter um projeto de vida que garanta que meninas e meninos estejam aí sendo nutrido por tudo isso que está ali escrito na lei. Precisa. Não é qualquer coisa. É uma educação de qualidade, profissionais que estejam também bem com suas atribuições, que estejam comprometidos, engajados, porque é um impacto muito grande quando a gente não consegue né, estar atento também a esse lugar que também ele viola. Que a escola também ela pode violar um direito. E a gente precisa estar atento para isso. Então, a gente precisa, mais uma vez, afirmar o nosso compromisso. E não é à toa que a gente tem os espaços, né? Que quando a gente fala assim, do Fórum da Criança e do Adolescente, ele também é um espaço de direito, né?
Ele é um espaço também que a criança, que o adolescente, que o educador, o educador, o profissional, esteja ali também para partilhar esse diálogo também. Quais estratégias vamos ter? A gente vai ter que criar um movimento que ele seja potente e que ele tenha aí ações, né, para que a gente também seja essa pessoa que seja um agente efetivo na garantia de direito. Então, é importante que esse movimento ele aconteça. E aí, essa semana eu fiquei refletindo no sentido assim, a importância também da pedagoga, do pedagogo no serviço de acolhimento, né? Estando nesse espaço, porque a gente tem lá, né? Tem o assistente social, tem o psicólogo, e nós somos importantes nesse espaço. Quando eu entrei no serviço, as pessoas pouco procuravam uma pedagoga, né? E quando falava que tinha a pedagoga, é sempre um espanto. Só que aí eu cheguei recente, então eu não entendia isso. Aí quando a gente foi numa reunião, e aí eu vi poucos pedagogos, né, também, assim, a gente não tinha muito, acho que tinha uns 5, 6. E aí eu falei pensando, né, falei assim, não tem no serviço de acolhimento pedagogo, e aí são poucos os serviços que tem. E aí, desses poucos que tem, parece que estão pensando aí que não tenham mais. Então, também, para nós, criar também esse movimento da importância deste profissional dentro do serviço, né? Porque cada um ali vai ter o seu parecer, né, técnico, seja o psicólogo, seja assistente social, mas tem também a nossa contribuição nesse processo, né? A gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de desenvolvimento na primeira infância, a gente está falando do desenvolvimento na adolescência, a gente está partilhando desses lugares também, né, no processo de desenvolvimento. Então, cada pessoa ali, ela tem a sua importância. Então, se nós estamos ali, é que a gente também consegue olhar para esse processo de desenvolvimento, que sim, estando em serviço de acolhimento, sendo acolhido, isso vai ter um impacto muito significativo nesse processo de desenvolvimento dessa pessoa. Isso é inegável, assim. A gente está falando de desenvolvimento, né? Quando eu vou interrompendo esse processo de desenvolvimento, então, ele vai ter impacto. Então, quando a gente também faz esse movimento de que ele não seja desligado imediatamente da escola de origem dele, de pertencimento, porque ele ou ela já está ali, desde quando saiu lá da EMEI, ele já foi para essa escola. Então, aí ele chega no serviço, aí a gente vai lá e muda ele de escola. Então, interrompe esse processo também de desenvolvimento, né, das suas potencialidades. Então, quando a gente fala da importância da gente estar lá, também porque a gente vai olhar para isso. Então, nós, enquanto equipe, é uma força única, assim, né? Acho que falar dessa questão de parceria também das equipes é uma força, sim, ímpar. Mas também reforçar também a importância do profissional, da pedagoga, do pedagogo, nesses espaços, né? Então, é fundamental que tenha essa equipe, que não é muito, né? E a gente sabe que estar em SAICA, ser trabalhadora e trabalhador de SAICA, estar no serviço de acolhimento, a gente sabe que é um processo que também é de muita energia, né? Tem muitas trocas de muita energia, então a gente precisa de uma equipe que esteja muito engajada também. E essas experiências só vai mostrando o quanto é importante cada uma e cada um ali dentro. E dizer isso dizer assim, olha, nenhum a menos, assim, enquanto profissional, né? Nenhum a menos, assim, a gente precisa de mais pessoas. Se a gente está pensando em garantias de direito,
em qualidade nos atendimentos, nenhum a menos. Então, a gente precisa avançar nesse sentido, né, de ser essas pessoas que garantam mesmo. Eu acredito que é esse caminho, assim, de, de fortalecimento mesmo, de rede, de estar, né, de apresentar para esses atores quem somos, né, quem são as pessoas que estão lá, saber, a gente tentar identificar também, né, as questões que aparecem no serviço. E aí, eu acho que tem uma questão que trouxeram a questão da família acolhedora. Não sei se a gente pode... Eu posso trazer um pouquinho da experiência que eu tive, assim. A gente foi apresentada, né? Eu fazer um trabalho no serviço, num serviço de família acolhedora. E aí, na pergunta, está assim, o quanto, se essa família participar da vida escolar da criança ou do adolescente. É fundamental, né? Quem é a candidata ou candidato, as candidatas, isso, que vão para esse processo de ser uma família acolhedora, é importante que ela também faça a leitura desse território, porque a ideia de ser uma família acolhedora é também que essa pessoa ela também não saia da sua comunidade, né? Que ela esteja ali. Então, a importância também de quem vai se candidatar a ser uma família acolhedora, também olhar para esse território, e aí a importância também de quem vai ser essa família, ser também do território, porque isso traz mais propriedade, né? Então, a gente está falando de um lugar de que, para os dois, tem um significado muito importante, assim, a família ser do território e quem está recebendo essa família, né, essa troca, também que sejam dali, porque isso vai facilitar também essa comunicação da rede também, né? E a importância da família estar junto, né? Quando a gente faz a reflexão, que a escola traz o questionamento de que, como assim? A família vai vir aqui, a família vai participar das atividades? Sim, porque não é esse o projeto, né? De fortalecer os vínculos. Tem situações, mas quando a gente olha para a história e fala assim, olha, aqui é possível que os vínculos sejam restabelecidos, né? Que esses vínculos vão se reencontrar e a gente consegue olhar para isso, que é todo um projeto, né? Um pensar, um planejamento, as visitas, tudo isso junto. A gente vai falar, né? E aí é um processo mesmo de diálogo com a escola, da importância mesmo da família estar junto. Né? Porque acho que tem até uma das reflexões assim, das atividades, se a família participa das atividades, é fundamental que ela esteja. E é até bom que esteja, né? Porque se a gente pensar na equipe que muitas vezes, às vezes, é muito reduzida em SAICA, e se a gente tem essa parceria da família, né? Que ele ou ela está lá acolhida, mas ela vai levar na escola e traz da escola e vai na reunião da escola sabe? E ali ela está participando, isso é fundamental, né? Isso é agregador, isso é dentro da garantia de direito, mais uma vez, que a participação da família, né? Que está ali, né? A participação da família. Por algum momento aquilo não foi possível, mas se a gente vai fazer o trabalho, e o trabalho é fortalecer esses vínculos, então a gente vai depositar esse olhar para que seja possível, né? Para que, olha, tem caminhos aqui, tem possibilidades. Né? Então, isso também faz com que esse processo também de estar no serviço de acolhimento seja menos sofrido.
Eu acho que o que a gente puder deixar menos sofrido, eu acho que seria assim, acho não, é o melhor caminho, né? É o melhor caminho, assim. Então a gente tem resultados muito positivos, outros nem tantos, mas o que a gente conseguir de positividade, de garantia de direito, isso é importante. Eu sou Nicole, obrigada aí pela oportunidade dessa fala hoje, foi muito legal. Eu sou psicóloga, trabalho na gestão aqui da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, que é a Secretaria de Assistência Social aqui de São José dos Campos. Nesse momento eu faço a referência técnica, assim, uma supervisão, né, dos equipamentos de acolhimento institucional para criança e adolescente. E um desafio muito grande que a gente tem, e aí eu acredito que não seja uma característica exatamente, especificamente, somente, né, dos adolescentes que estão nos acolhimentos, né, um problema que está generalizado nesse momento, que é justamente essa evasão escolar, né, depois da pandemia, pela situação, enfim, que a gente se encontra, tá bastante difícil, assim, esse retorno, né, das crianças e dos adolescentes para as escolas. E nas nossas unidades, a gente está enfrentando um problema muito grande mesmo, de resistência total desses adolescentes de retornar à escola, de ir à escola, né? Então, há todo um trabalho, todo um convencimento, toda uma articulação, inclusive, com as escolas, né? Isso que foi apresentado a respeito de uma forma de enxergar das escolas que é um pouco distoante do que é o acolhimento, né? Isso a gente acredita que já não é mais tanto o nosso desafio aqui. Nós temos escolas bastante parceiras, né? Que temos orientadores educacionais, até diretores que participam muito com a gente, assim, e vêm até o acolhimento, discutem caso com a gente, eles são muito parceiros. Mas ainda assim, com toda a disponibilidade da escola e com toda a articulação e trabalho assim da equipe técnica, né, e dos educadores, nós ainda assim temos muita dificuldade desse convencimento assim de os adolescentes retornarem para a escola. E aí a gente queria talvez ouvir um pouco mais de, né, tanto da Simone, que fez a exposição, ou de qualquer outros de vocês que tenham, né, experiências nesse sentido, que possam nos ajudar, assim, numa luz, porque realmente é uma batalha todo dia para, né, assim, convencê-los. Então, assim, a gente, todos aqui na rede entendemos, né, que é uma garantia de direito, que é o direito deles, mas, assim, eles não têm, né, esse movimento de ir e acessar esse direito. Então, temos consciência, né, de todas as dificuldades do contexto social, do contexto da escola, que muitas vezes tem, né, realmente esse preconceito com o fato de eles serem de acolhimento, mas, enfim, queremos aí uma luz de talvez experiências que alguém teve nesse sentido, sugestões, enfim, acho que é mais nesse sentido. Nós temos aqui assistindo hoje duas pedagogas do acolhimento de crianças e de adolescentes aqui do município também que estão assistindo. A gente vai ter aí, né, o que a Nicole traz, né, na questão de não ser mais um desafio, essa questão da aproximação dos SAICAS com a educação, acho que já é um ponto muito importante. E aí, a gente vai ter várias situações, né? Acho que não dá para generalizar, e a gente vai ter várias situações, assim, o porquê, né? E sempre tem, né, quais são as motivações para que ele ou ela não esteja nesse ambiente escolar, né? Quais são os fatores que impedem que ele esteja, né? A gente está fazendo uma reflexão, e aí eu estou muito trazendo essa questão assim, de como é apresentado esse lugar da escola, né? Para crianças, para os adolescentes, né? Quando chega no serviço de acolhimento, quando chega já na adolescência, né? Como que é esse trabalho do convencimento? Eu preciso convencê-lo a estar nesse espaço e né, sendo
um garantidor de direito, mas quais são os seus deveres, mas como que é esse processo, né? Quando eu vou olhar para a escola, e aí eu vou trazer uma reflexão, acho que a gente não tem um lugar que a gente vai falar assim, olha, essa é uma receita. Mas, como que as escolas se apresentam hoje a gente pode ter mudanças de pensamentos, mas como que a educação ela chega para a criança, para o adolescente, né, já lá na sua primeira infância, né, que é o seu lugar da SEI, né, que é o Centro de Educação Infantil. Então, a gente já tem a SEI. Então, ele começou ali na escola, né? Então, a gente vai ter várias pessoas, né? Então, a gente vai falar assim, ó, ele chegou na adolescência ou ele está na pré-adolescência, ele não quer mais ir para a escola. Só que tem várias questões que implicam dele estar nesse chão da escola. Então, pode ser muitos fatores. Pode ser mesmo essa escola que exclui, que rotula, que as práticas que ela apresenta não dialogam, né, com aquilo que ele acredita, que ela pensa sobre educação. A gente enfrenta, vamos falar da realidade hoje, a gente está aqui em São Paulo, né, a gente tem uma questão muito séria de não ter professor na rede, então os estudantes acabam ficando muito tempo sem esse profissional, né? Então, o que motiva ele? Então, a gente fala de um lugar assim muito real. O que motiva ele sair da casa ou do SAICA ou do espaço dele para ir para essa escola? Então, quais são as motivações? Então, a gente vai ter relatos, né? E a gente precisa olhar para isso, para esses relatos, de dizer, olha, eu chego, e aí aquela matéria, um dos exemplos, né? Aquela matéria já foi passada 300 vezes. É quase um matar o tempo. Ou eu chego, não tem professor. Então, a gente vai ficar dentro da sala de aula, dentro né, daquele espaço, e a gente vai ficar fazendo outras coisas. A gente não tem professor para dar aula, a gente não pode também expressar nossas ideias, ou fazer um jogo, ter um grêmio, às vezes. Então, são vários fatores. Qual a escuta atenta que eu tenho, né, para esse estudante? E não vai ser a gente vai ter outros estudantes também que desacreditou da escola, que não querem a escola, que essa escola, ela também, ela ela não é provocativa no sentido de falar assim, olha, aqui a gente vai ter outra coisa, outras experiências. Então, a gente está falando também de uma questão do investimento também. A gente está falando de investir na educação, de investir, de ter outras coisas, né? Outras possibilidades, de outros lugares dos saberes, né? De fazer a escuta, falar assim, olha, né, o que a gente pode fazer juntos, de repente, né? Eu não fui para a sala de aula ainda, né? Mas eu tenho uma experiência enquanto educadora de centro para a juventude. Se eu todos os dias ficar na mesmice com eles, com certeza eles vão invadir do centro para a juventude também. Né? Então, o que a gente também está fazendo para também ganhar essas pessoas para dentro da sala de aula, né? Para dentro do espaço de escola, né? Para o chão da escola. Que lugar é esse que a gente oferta, né? A gente está tendo aí a SEI, que são casas, né, adaptadas para acolher primeira infância. Né? Praticamente, acolher a primeira infância sem um espaço para explorar. Então, mais ou menos assim, uma reflexão, né? A gente não vai solucionar, mas algumas práticas que a gente precisa rever. Acho que tem mais uma... Obrigada, Simone. Depois, acho que seguindo a ordem, né? Era o Mildo. Aí tem uma pergunta no chat e tem mais 2 mãos levantadas. A gente vai chamando na ordem. Mildo, se você quiser falar. Eu queria
que ela falasse um pouco... Tem uma demanda que acontece aqui na cidade de São Paulo, que agora que eu fui perceber que tem pessoas de vários locais do estado, né? Que, na verdade, são vícios e maus costumes. Por exemplo, os adolescentes, ele é acolhido, aí depois ele sai do abrigo, daí ele não pode voltar para o abrigo, daí ele pede um novo acolhimento, e isso vira um vício. Mas a gente até conversou outro dia com uma promotora que esse vício de mau costume ele é uma violação de direito, porque se você pega o artigo 92, ele fala que o coordenador é equiparado para fim de efeitos legais o guardião, que fica na mesma ossada dos pais, o responsável. Nessa tangente, o que pode ser pensado para fazer essa desconstrução e automaticamente traria novamente esse resgate do coordenador, que nós chamamos de gerente, como esse guardião. E isso não ocorre só nos abrigos, a gente tem percebido que ocorre nos CAEs, as pessoas estão fazendo uma leitura de como se as famílias estivessem usufruindo de um favor, entendeu? E não de um direito. E daí, tanto o abrigo como os outros serviços do CAE, eles não conseguem enxergar aquela família como família, entendeu? Então, isso limita a própria atuação, às vezes, do profissional técnico. Eu acho que eu gostaria que ela fizesse uma fala sobre isso, entendeu? Como que pode ser essa discussão? Porque nós percebemos que alguns adolescentes, eles até falam que eles queriam voltar para o abrigo, e que eles já chegaram a procurar o abrigo não deixou ele entrar, entendeu? Daí você cai numa outra violação, porque no estatuto fala que o abrigo ele pode acolher a qualquer tempo, não precisa de uma ordem judicial, não precisa de um encaminhamento do conselho tutelar, entendeu? Ele poderia chegar no abrigo e falar, olha, mesmo que ele não fosse daquele abrigo, o abrigo poderia acolher aquela criança. Mas eu acho que pela dimensão da cidade de São Paulo, que eu acho que acabou criando esses vícios e mau costume, diferente se fosse uma cidade que tivesse apenas um abrigo, né? Basicamente é isso que eu gostaria de que ela fizesse um apanhado. Desculpa, eu nem me apresentei, viu? Eu sou Mildo Ferreira, sou aqui do Conselho Tutelar da Sé e atualmente também coordeno a Comissão da Medida Socioeducativa, que é aquela comissão que fiscaliza as 36 unidades da Fundação Casa. Esqueci de me apresentar. Obrigada aí pela sua contribuição e a sua reflexão bem provocativa também, né? E de fato, assim, é um direito, né? E aí a gente vai falar de algumas experiências que a gente tem, né? De quando o menino ou a menina, né, está em acolhimento, e isso vai acontecer mais, assim, sobretudo no perfil mais de adolescente, né, de ter as tal chamadas saídas, né, e aí ele sai, fica um tempo fora do serviço, e aí ele pede o acolhimento novamente. E aí, nesse sentido, se o serviço, né, o serviço que eu atuava, a gente está com a vaga, porque tem um sistema, né, que também faz essa questão da busca das vagas. E aí, o menino saiu, e aí não retornou para o espaço, e aí a vaga dele, né, fica ali no sistema por um determinado tempo, e depois essa vaga ela sai, porque tem um sistema que a gente também vai alimentando, né? Tem um sistema que alimenta aí as presenças ou não presenças do acolhido. Ele tem a vaga estando lá, ele vai retornar para aquele espaço, né? E ele ou ela até diz, né, de qual serviço que ele ou ela está, e aí ele retorna para aquele espaço, porque tem um sistema que regulamenta essas vagas também. E aí tem um tempo disponibilizado lá de presenças ou não presenças. E aí de fato, sim, e isso também vai implicar no trabalho que é feito, né? Nesse trabalho de vinculação, de afeto, desse acolhimento de uma forma mais ampla, que se ele retorna, a gente sabe quem é aquela pessoa. Então, todo o projeto que foi feito com ele, com ela, isso também tem a possibilidade de dar continuidade. Não vai ser mais um rompimento, porque quando ele vai para um outro serviço, aquilo também se rompe, né?
por mais que a equipe vai buscar as informações, ou a gente comece a trocar também, que isso acontece, né, no serviço de acolhimento, às vezes não tem, a vaga não está mais, né, disponível naquele serviço, e ele está num outro serviço, vai haver essa troca para dar continuidade, mas a equipe já é outra, né, a vinculação já é outra, né, não sei se eu respondo aí a sua reflexão, não sei se eu compreendi dessa forma. Não, não respondeu, não. O que eu estou colocando é assim, ó. Essa questão do sistema isso chama vícios e maus costumes, que foi implantado na cidade de São Paulo por uma questão econômica, entendeu? Porque por exemplo, quando você acolhe uma criança, enquanto o juiz não, vou usar o termo desacolher, a criança ainda está acolhida no sistema do tribunal. Então, vamos fazer uma coisa prática. É um comportamento que ocorre conosco. Quando algum adolescente aparece na madrugada no fluxo da Cracolândia, por exemplo, e daí a primeira coisa que a gente pergunta, aonde é o abrigo que você estava? Que ele foi, desculpa, ele estava no fluxo da Cracolândia e foi parar no 77 DP, que é a ordem que os policiais têm, porque ainda não tem um acolhimento, um espaço onde possa levar esse adolescente na madrugada. Daí a primeira pergunta que a gente fala para o delegado, qual que é o acolhimento que esse adolescente estava? Ele fala, estava no SAICA X. Então, o correto dentro da lei era assim, ó, o delegado ligaria para o SAICA, o gerente deveria ir lá buscar esse menino, entendeu? E esse que é o correto dentro da lei. Não é o que ocorre, porque existe um vício e mau costume, é o que nós estamos discutindo para tentar desconstruir. Tanto que a gente está usando do princípio da legalidade, quando daí a gente fala para o gerente, tem que buscar lá. Se não vai buscar, fala para o delegado, faz um boletim de ocorrência, já não está cumprindo a parte. Porque esse vício, algumas pessoas assustaram, mas esse é o comportamento natural que deveria ocorrer. Mas nessa corrente que você trouxe, eu queria entender assim, para os gerentes, como que eles podiam lidar com essa... Porque isso aproximaria também o gerente do adolescente. Você entendeu? Porque os adolescentes são de vulnerabilidade, alta vulnerabilidade social. Eles tiveram envolvimento com droga, a família teve, às vezes, um envolvimento semelhante. E eu percebo, assim, que, às vezes, o gerente nem chega a conhecer o adolescente. Entendeu? Então, vira uma rotatividade absurda e ninguém cria vínculo nenhum e não consegue avançar com esse adolescente, porque ele não tem uma referência do princípio de legalidade, que a referência dele seria a família que não está mais porque ele foi acolhido. Então, seria nesse gancho, o que a gente poderia, por exemplo, trazer, por parte do conselho, eu já te falei o que a gente pode fazer, entendeu? Mas, assim, para os gerentes, como que poderia ser repensado essa colocação? Porque essa discussão, ela está acontecendo acentuadamente nos conselhos, entendeu? De desconstruir esse vício e maus costumes que acontece na cidade. E oriundo, inclusive, de uma conduta do próprio SES, que o SES não acessa espaço público, né, para buscar o adolescente. Daí eu queria que fizesse uma leitura, assim, o que era bacana. Eu não sei se elas poderiam construir um grupo para discutir essas questões, porque achar que vai receber um acolhimento de uma criança ou adolescente e vai ser, abre aspas, redondo, não vai ser, entendeu? Até por isso que é exatamente a criança foi acolhida, porque ela está numa família vulnerável, né? E teve violações que aconteceram. Eu acho que não sei se compreender, é nesse gancho que eu acho que a gente poderia estender no conteúdo que você trouxe. Sabe? Eu até achei legal, porque eu sinto, por exemplo, toda vez que eu vou no acolhimento levar uma criança, que é a atribuição do conselho fiscalizado, aí eu já faço uma visita no espaço, pergunto o que está tendo de atividade para me entender. E eu percebo que eles estão descobertos, grande parte, por ausência de serviços, né? Não há uma interação tão forte com a cultura, por exemplo. Qual que é o laço com a educação, entendeu? Então, e que você até trouxe essa questão, que é mesmo, por que não tem sarau dentro dos acolhimentos? Entendeu? Por que não tem música? Daí, por fim, inclusive, mas a gente também não pode negar que há um déficit do RH. Eu fui num acolhimento outro dia de madrugada e tinha um piano, né? Eu sou pianista, né? Estavam muitas crianças, tinha 13 crianças, uma pessoa só para cuidar. Eu fiquei com 2 sobrinhos meus, quase fiquei maluco, entendeu? Mas, daí eu até toquei o piano para elas, falei, olha, eu vou tocar piano, depois vocês vão dormir, né? Eu falei isso para elas. É claro que elas não iam dormir depois, né? Porque elas fazem isso todos os dias. Eu queria que você fizesse falasse um pouco, discorresse um pouco sobre essa questão, que ela é gritante na cidade de São Paulo e as pessoas não estão vendo norte para soluções.
Eu vou partir da sua apresentação enquanto uma pessoa que está aí no conselho, né? Esse lugar também da gente ampliar essa discussão que você está trazendo, que é de extrema importância, no sentido de não ser mais um agente que seja um violador de direito. E aí eu compreendi na verdade, você explicou, né, a sua reflexão, de que a gente já teve situações, né, sobretudo de delegacias ligarem, e aí eu acho que também vai muito de como o gestor, né, o gerente que está nesse espaço, ele também compreende essa política, porque ele também precisa compreender essa política, então ele precisa também estar respaldado na garantia do direito do adolescente, da adolescente, que sim, a gente vai acolher, né? Então, o serviço ele vai acolher esse menino, essa menina, uma vez que ele está lá, né? Ele não saiu do serviço de acolhimento, ele não foi desacolhido. Então, garantir que ele retome para esse espaço e que a gente faça esse vínculo. E que, de fato, vai ter profissionais e profissionais e trabalhadores e trabalhadoras desses espaços que não vai conseguir estabelecer esse vínculo, que não tem esse vínculo, que às vezes não conhece, e aí ampliar mesmo, assim, eu não sei se eu vou conseguir te falar assim, olha, a gente vai fazer a estratégia, essa estratégia, mas uma das questões que a gente sempre pensou é de como chamar todos os atores para esse diálogo. Se é isso que está acontecendo, quais os caminhos para que isso não aconteça mais? E aí é olhar para isso. Olha, então, a gente vai se basear na questão da lei, então a gente vai olhar para a lei e falar assim, que é dele ou dela. Então, eu acho que é ampliar esse olhar mesmo, ampliar essa discussão e tentar chegar tentar não, e aí ser esse agente, né, que consiga minimamente encontrar caminhos, né? Então, a gente precisa encontrar caminhos para essa situação em específico, e que vai depender de alguns serviços, né? De alguns posicionamentos de alguns profissionais que estão nele. Então, acho que e que às vezes a gente também vai ter profissionais que estão dentro de serviços do conselho, que não tem essa prática que você tem de visitar os espaços, que também não vai tomar conhecimento, às vezes, da falta de RH que tem, ou o que tem naquele espaço, né? Levou o menino ou a menina lá, o que tem naquele espaço, né? O que vocês, né, trabalham com essa criança, com esse adolescente, com quem está acolhido aqui, né? Que também é a prática que você faz na ação. A Andréa tinha perguntado, né? Ela fala assim, muito importante o trabalho do NAAPA, porém, ele é a nível de escolas municipais. Teria algum serviço similar para as escolas do Estado? Aí não sei se a gente já amplia aqui, né? Eu acho que a gente pode fazer em blocos agora. Depois da Andréa, a Elivanete tinha levantado a mão. Elivanete, se você quiser falar, por favor. Boa tarde, gente. Eu sou Elivanete, assistente social da Casa Lar, Santo Amaro, né? Eu até estou estudando em relação a isso para poder compreender melhor o que se passa, né? Nós temos adolescentes que eles, não, acho que já até foi falado, não vão para a escola, não querem ir para a escola, não gostam de ir para a escola, e nós já fizemos todos os combinados, já conversamos, trocamos de escola para ver se isso se resolve o problema, e até agora a gente não consegue prosseguir, sabe? Parece que até que quando se inicia numa escola nova, acho que
1, 2, 3 semanas, depois começa 3 dias, depois 2, e vai diminuindo. E quando chega, principalmente agora ao final do ano, eles mesmos começam a ficar preocupados, porque o ano que vem a gente precisa fazer a matrícula e aí eles estão retidos. E assim, é muito triste essa solução, esse problema. E a gente tem ligado com a escola, buscado com a educação, junto à educação, a resolver esse problema. E a gente encontra muita dificuldade na rede, na rede da educação para poder trabalhar junto com a gente. O NAAPA, ele é excelente, mas acho que ainda existe falha, né, em relação a esse, principalmente a crianças e adolescentes que são acolhidas, né, que tem essa dificuldade de permanecer na escola. Eu trago para vocês esse né, o meu lamento, a minha tristeza, né, por mais que a gente busque fazer algo, sempre está trazendo algo novo, mas a gente às vezes não tem sucesso. Eu queria abrir, né, essa fala para ver se, né, se outras pessoas têm tem alguma novidade, se tem algum, sabe, o que eles fazem, o que eles fizeram para melhorar isso, o pessoal do SAICA, e que a gente possa dialogar para a gente poder encontrar soluções juntas, né? O que deu certo em uma pode dar certo aqui também. A primeira questão, que é da Andréia, né, que ela fala da questão do serviço na APA, de fato, ele é da rede municipal, né, ele atende na rede municipal. Do Estado, a gente buscou algumas informações, o que era o projeto que se tem, assim. Não tem um projeto parecido, né? O que eles estavam tentando fazer era um trabalho de ter pessoas que são mediadores de conflitos, né? Então, era um projeto inicial, assim, de ter na equipe, até dialogando um pouquinho com o Grêmio Estudantil, né? Isso em uma das escolas, então, eu não tenho conhecimento de outra escola, mas é uma do Estado, que estava fazendo esse trabalho de justiça restaurativa e mediação de conflitos, né? E para fazer esse trabalho assim de entender o chão da escola, de fazer trocas mais próximas assim com outros atores da rede, né? Seja psicólogos, assistente social. Então estava se pensando nesse projeto dentro nessa escola. Então, eu não vou conseguir te falar agora se tem algum projeto parecido na rede do Estado, assim, nessa linha do DAAPA. E assim, e aí eu acho que já vem um pouquinho de encontro com a outra reflexão, de que assim, todo o processo, né, e toda a equipe, todos os profissionais, sempre vai ter sempre alguma coisa para melhorar. Eu acho que as coisas elas vão também chegando para a gente pensar como que a gente pode melhorar, né, as atuações, assim. Quando eu trouxe na minha fala que o profissional que estava lá na e aí a gente não vai generalizar, mas especificamente essa profissional que ela não entendia o que era o serviço do SAICA e ela não tinha compreensão das dificuldades, das demandas que a gente tinha ali, era uma forma também de aproximar o diálogo com ela, e aí lá junto à equipe dela, de quem está gestando a equipe, se pensar em outras possibilidades, né? Então, a gente tem um NAPA que agora tem a psicóloga e está se pensando de ter uma assistente social, né? Então, também abrir e ampliar as possibilidades, né, desse atendimento. E aí a gente também vai depender também do profissional que está na ponta, né? Como que ele faz essa leitura de compreensão do desenvolvimento, dos impactos, né, que não só de quem está no serviço de acolhimento, mas como que está esse nível de defasagem no processo de aprendizado, como que esse processo de aprendizado foi apresentado para a criança, para o adolescente, já lá dentro, desde a sua primeira infância, como que é o sistema educacional que a gente tem
para a nível Brasil, né? E como que está também a gestão das escolas públicas no estado, né? Então a gente precisa olhar para tudo isso e assim e a importância da gente ampliar a discussão e ampliar o diálogo, né, para que a gente possa pensar em estratégia. Então, acho que todos os pontos que são levantados aqui são pontos para a gente pensar enquanto coletivo, enquanto serviços, para a gente pensar em práticas efetivas. Boa tarde, eu sou aqui de Mariporã, alguns devem conhecer que é próximo de São Paulo. Escutando a Simone, vem um filme nas nossas cabeças, né, dos desafios aí do dia a dia. Aqui em Mariporã, eu tive que desconstruir uma porção de entendimentos aí, eu acho que até ultrapassados. Eles achavam que o SAICA era responsabilidade só do desenvolvimento social. E aí eu, com muito custo, fui dizendo que não, a criança do acolhimento é responsabilidade do município todo. O colégio hoje de referência do SAICA aqui em Mariporã, eu sou muito próximo deles porque eu dei aula lá, me formei lá, então eles até me conhecem, até brincam comigo, Júlio, você está no lugar certo, você está pagando tudo que você fez com a gente. Mas, para eu chegar nesse nível de proximidade com o colégio, eu tive que também trazer alguns atores comigo. Mariporã é um município pequeno, então eu consigo articular a rede de uma forma mais próxima. Então eu cheguei a levar os psicólogos até o colégio para fazer uma fala mais consistente em relação à criança que está sendo atendida pelo psicólogo e, consequentemente, usando a escola. O CAPES Mariporã teve uma época que tinha muitos drogaditos no SAICA. O CAPES também teve uma intervenção dentro das escolas também para explicar os motivos. Eu acho que um fator que atrapalha muito o serviço do SAICA é a defasagem escolar. Mariporã tem um grande problema que passou do 5º ano, 4ª série, 5º ano, não sei como é que está agora. Passou do infantil, que é municipal, passa a ser estadual. E o Estado não tem nenhum projeto para retomar essa defasagem. O adolescente vai passando aí de série e acumulando aí essa defasagem escolar. Conseguimos aqui construir um projeto também de apadrinhamento, onde os psicopedagogos conseguem dar uma atenção a mais aí para a defasagem escolar. Mas eu acho que a principal evasão das crianças e adolescentes do SAICA em relação ao colégio, em grande maioria, é a defasagem escolar. Eu acho que eu colocaria também a questão da drogadição, porque não faz muito sentido ali para aquele adolescente que está com esse problema de drogadição, por conta do contexto, eu acho que familiar dele, de todo esse crescimento em volta dele, se não houver um trabalho de conscientização da importância, isso tem que ser multidisciplinar. Eu tive conversando com a promotora esses dias, ela falou, Júlio, tira a capa de super-homem, que você não vai dar conta de tudo no abrigo, no SAICA. Você tem que entender que cada um tem um papel na vida desse adolescente. Então, eu acho que a gente está pedindo, está tendo um grito de socorro, tentando achar uma fórmula mágica, e infelizmente até hoje eu não achei. Eu acho que é dividir as angústias com a rede, é trazer a rede para próximo da gente, e sim responsabilizar quem está próximo da gente. Eu não sei se eu me estendi muito, não sei se eu colaborei também, mas eu também partilho dessa angústia com vocês. Mas ele é um pouco menor, então eu consegui colocar no trilho. Graças a Deus eu não tenho evasões aqui. Foram esporádicas no passado, hoje não tem muito espaço para evasão, porque quando a gente muda o meio, a gente acaba mudando quem chega nesse meio. Desculpa se eu me estendi, e foi riquíssimas as informações de vocês, viu? Obrigado, e vou continuar aqui na escuta. Oi, boa tarde. Eu estou aqui no aparelho da Andréia, porque o meu está meio bugado. Tudo bem? Boa tarde a todas, a todos e a todos. Está dando para me ouvir? Sim. Perfeito. Eu também sou atuante do serviço de acolhimento aqui no território de São Mateus. Essa daqui é a pedagoga. Dá um tchauzinho, Jaque. Olá, gente! Psicóloga. Oi. Estamos aqui em atuação. Eu tive o privilégio de atuar com a Simone também, né, em várias situações, e eu venho aqui trazer uma provocação. Eu acho que a Simone, agradecer, Simone, a sua fala, né, sua fala, assim, foi perfeita, e eu venho trazer uma provocação na minha fala,
de que, enquanto fiscalizações que recebemos aqui no serviço de acolhimento, sempre é questionado é perceptível o quanto as pessoas, deixa eu ver uma palavra, se surpreendem em que, enquanto a equipe, estar enquanto uma pedagoga na equipe, compor a equipe de um SAICA uma pedagoga. Porque em várias fiscalizações trazem que normalmente se compõe enquanto 2 psicólogas ou 2 assistentes sociais e acaba não compondo esse cargo de pedagogo. Venho fazer a provocação de que nós, né, eu estou enquanto gestora de um SAICA, como a gente também precisa se debruçar em que este cargo seja realmente, de fato, ocupado por uma pedagoga. Porque eu entendo esse trabalho enquanto importantíssimo. Então, se nós, enquanto gestores, não nos posicionarmos de que, vias de fato, precisa existir uma pedagoga no serviço, fica realmente muito mais difícil de manter esse cargo enquanto SAICA. Porque os questionamentos que me trazem, né, enfim, de outros equipamentos, é que se tem 2 psicólogas, 2 assistentes sociais, então por que ter esse cargo de pedagogo? Aí eu também fico pensando muito nisso e tenho me debruçado para que toda vez que tem uma vaga de pedagoga seja ocupada pela tal ou por tal, né, tal profissional, que é tão fundamental e tão importante dentro do serviço. Eu acho que fica aí a provocação para, né, quem está à frente aí dos serviços de acolhimento, até enquanto CREAS. Achei muito bacana, Milton, do Conselho Tutelar, né, a sua fala de que aproveitou para fazer o acolhimento para fiscalizar o serviço, ver quais eram as atividades, levantou o questionamento sobre a composição, né, do SAICA, de trabalhadores. Acho isso fundamental. E acho que... muito obrigada, Milton. Agora eu vi sua fotinho aqui, você apareceu para mim. Acho fundamental esse trabalho do Conselho. Não só fazer o acolhimento, mas também ser esse órgão fiscalizador e contribuir, né, dentro dessa fiscalização, fortalecendo para que seja sempre aumentado esse quadro de funcionários, porque realmente há uma defasagem, né? Então, quanto mais pessoas da rede falando que precisa se aumentar esse quadro e não extinguir, né, o cargo de pedagogo, melhor ainda. Queria agradecer ao Instituto, né, pela temática que eu achei fantástica. Muito obrigada, Simone, pelas colocações. E foi mais um desabafo mesmo e um momento de reflexão para que esse cargo de pedagogo nos serviços de acolhimento sejam mais e mais ocupados por tal profissionais que são tão fundamentais. Muito obrigada e boa tarde. Gratidão, obrigada. Obrigada, Renata. Marcelo Neri, está por aí? Boa tarde. Eu sou gestor aqui eu sou gerente aqui do serviço da Casa Verde, um SAICA, e eu sou pedagogo também, e também estou na formação de serviço social, além de outras formações que eu tenho, né? Eu tenho uma dificuldade também, eu vou na mesma linha do último depoimento, a respeito dessa questão do senso comum, da finalidade, da função do pedagogo no serviço de acolhimento, porque não está bem claro, bem delimitado o que de fato um pedagogo faz, né? O senso comum das escolas, normalmente, pensa que esse profissional, dentro do serviço de acolhimento, está para fazer uma aula de reforço. E é uma das grandes dificuldades que a gente recebe, que a gente enfrenta, é essa, né? Porque nós entendemos aqui no serviço que o pedagogo está para o acompanhamento do desenvolvimento pedagógico dessa criança e adolescente que está aqui. Então, eu tenho muita dificuldade com as questões de senso comum, de conhecimento de senso comum, como a gente, por exemplo, tipo assim, a questão da fiscalização, como foi tanto falado aqui, né? Normalmente, todo mundo que visita um site, um SAICA de outros serviços, vem com esse olhar fiscalizador, sabe?
sem conhecimento do que a tipologia propõe para essas crianças e adolescentes enquanto acolhidos aqui, né? Nós precisamos pensar, eu penso com a minha equipe, trabalhei um tempão com a Aline tipo, foi técnica psicóloga no SAICA Freguesia, nós trabalhamos juntos, e a Aline não me deixa mentir sozinho, né, Aline? Que a gente pensava muito amplamente a respeito da tipologia, do que a gente está começando, do que a gente entende com o acolhimento, do começo ao fim, né? Então, tem muito, a gente é muito visitado por questões de abordagens que não têm conhecimento amplo do que a tipologia tem que fazer, tem que executar, e com a finalidade e a função de cada profissional dentro do serviço de acolhimento, né? Isso eu percebo muito. E quando a gente se refere, vai referenciar uma escola, vai conversar com uma escola a esse respeito, nós sentimos logo de cara que o pessoal do SAICA tem um tratamento diferente. Os alunos que moram conosco aqui e que frequentam a escola, eles têm um tratamento diferenciado dos demais alunos. Então, há um rigor de disciplina focalizado sobre esses alunos que passa a ser um novo movimento de violência. Porque, normalmente, se tem alguma desavença, algum episódio na escola, dificilmente um pai ou uma mãe vai ser requisitado com a frequência que o SAICA é requisitado. E a figura do pedagogo, muito fortemente. Então, por mais que a gente tente fazer isso cordialmente, as questões de diferença de visão, de compreensão do que o serviço está propondo e do que é a garantia relacionada à educação a esses acolhidos, sempre é um ponto de tensão. Sempre é um ponto de tensão. Para resolver isso, aqui, minimamente, né, como a gente pensando numa solução, porque aqui a gente está sofrendo todo mundo junto, né? E eu fico pensando assim, se a gente não teria que propor alguma coisa para minimizar ou nos dar uma luz de proposta para que esses sofrimentos relacionados à educação fossem, de alguma forma, socorridos ou sanados, né? A exemplo do que está sendo feito aqui no nosso site, que a gente já fez lá na freguesia também, uma coisa que nós fazemos com a maioria dos acolhidos aqui, voluntários da área da pedagogia que possa dar aulas dentro do site, que não é feito pelo pedagogo, é só acompanhado pelo pedagogo a respeito dessa questão da defasagem escolar, porque grande parte da evasão que a gente vive é por conta dessa defasagem, porque como lá o Freire, o maioria dos pedagogos aí sabe, se não for atrativa a educação, se não for significativa, ela não exerce a sua função. Então a gente tenta fazer com que essa defasagem seja de alguma forma minimizada. Essa é uma questão. A outra questão é que nós também marcamos as nossas conversas com a escola, não só no ambiente escolar, mas também a gente tenta trazer os professores, o coordenador pedagógico, ou mesmo o mediador de conflito, aqui para o SAICA, para ele conhecer a rotina do SAICA e conhecer as crianças, né? Conhecer as crianças que estão aqui conosco, os adolescentes que estão aqui conosco. E, minimamente, a gente passa as informações que sejam pertinentes a colaborar com essa educação. Então, eu vejo que a figura do SAICA é muito enfraquecida em todo o espaço de rede, porque nós ficamos com a responsabilidade de cuidar desses adolescentes, tanto na saúde, na alimentação e principalmente na educação, ou na educação também. E quando essa resposta não é feita a contento, como a grande maioria do percentual da população brasileira que está defasada na escolaridade, uma cobrança muito forte é feita sobre o SAICA e na figura do pedagogo. Então, eu vejo isso, não sei se eu rapidamente, assim, eu teria muito mais para falar, mas basicamente é isso que eu penso, sabe? É isso que eu penso. Também eu penso que também é de serviço a serviço, porque todos os serviços pelo qual eu passei e que eu conheço, o gerente e a equipe técnica trabalham 24 horas sem receber por essas 24 horas. O nosso telefone e o WhatsApp ficam todo o tempo não desligamos, nem nas férias a gente desliga, porque a gente entende a responsabilidade que é estar com esses acolhidos. Então, sim, a gente vai buscar na delegacia, sim, quando a gente é solicitado, e até quando não é solicitado, a gente faz busca, sim, sendo que a busca ativa não é responsabilidade do SAICA.
para que fique bem claro, quem faz busca ativa é o oficial de justiça e a juíza que emite alguma ordem para que essa busca ativa seja feita. Só para pensar com vocês, assim, eu acho que era essa a minha contribuição, acho que foi rápido, mas sinteticamente é isso que eu queria falar. Obrigado. Assim, acho que todas as contribuições, assim, agradecer. E aí eu trazer uma reflexão, assim, para a gente pensar, fazer o exercício de fechar os olhos e pensar mesmo. Quem são esses corpos? Quem são esses corpos que estão em serviço de acolhimento? Quem são esses corpos, né? Então fica aí um exercício para nós, assim, quando a gente fecha os olhos ou quando a gente imagina olhar a estética desse corpo, né? E aí eu trago a seguinte contribuição, assim, porque a gente também vai falar a gente não está falando de uma educação antirracista, mas o tempo todo a gente está refletindo sobre esses corpos que estão em serviço de acolhimento. Se a gente pegar estatisticamente, a grande maioria são pretos e pardos. Ou se a gente não identificar como pretos e pardos, a gente vai ter a questão da identificação mesmo. Até quando a gente preenche o documento, né, que está lá, né, como que você se autodeclara, é olhar. Se eu olhar esteticamente, eu vou olhar um menino preto ou uma menina preta. Então, esteticamente estou olhando, mas como que ele se autodeclara? Isso para a gente pensar esse chão da escola, esses ambientes, né? Onde que a gente, onde que eles estão e como que isso vai ter impacto na vida dele ou dela. E aí, eu gostaria até de sugerir, de repente, né, um livro que chama Criança e Adolescente e Racismo, 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí tem um trecho aqui que fala assim, não sei se dá para ver a capinha. Tem um trecho que ele fala assim, né, só para a gente fechar, de repente, refletir sobre isso. Por vivermos em uma sociedade preconceituosa, eurocêntrica, racista e constituída de modo que exclui o negro, o que predomina é uma visão distorcida, construída a respeito do negro, de sua cultura, história, ancestralidade, religiosidade, que acaba por excluí-lo da sociedade. Assim, a criança negra acaba internalizando muito cedo representações errôneas e rechaçadas de si e do seu grupo. Desconstruir tais ideias é um trabalho árduo, complexo, que deve ser envolvido a comunidade, mutualmente, a escola, rompendo com os paradigmas de opressores. Só para a gente, para a gente refletir por quê, né? Quais são as razões que impedem desse menino, essa menina não querer esse chão da escola? Às vezes, a estética do corpo dele, ele nem aceita quem ele é, né? Então, eu vou trazer uma reflexão, e isso foi bem na prática, de quando eu cheguei no serviço do SAICA, e eu cheguei com esse cabelo um pouquinho maior, e a pessoa olhar para mim e falou assim, como você é linda. E eu falei assim, você também é. Ela falou assim, mas eu não gosto do jeito que eu sou. Só que quando eu olho para ela se parece comigo. Então, como que ela consegue me olhar como uma pessoa bonita, apresentável naquele momento, e ela não consegue olhar para ela? E isso vai ter impacto, sim, dentro da escola. Porque o que mobiliza ela a estar? Que ambiente é esse que a recebe? Que ambiente é esse que a acolhe? Então, se a gente olhar para as escolas públicas, são essas pessoas que estão na escola pública, que estão no SAICAS, que estão no CCA, que estão no CJ, são essas pessoas. Então, é importante que a gente também faça um olhar na questão racial.
né? É importante que a gente olhe para esses espaços como um espaço também de uma educação antirracista, né? Porque a gente está falando de estética, a gente está falando de corpo, desse corpo que ele não é querido, que ele não é afagado, que ele não recebe, que recebe menos afeto, daquele bebê que dependendo do tom da sua pele, porque isso também vai se é um preto mais escuro, se é um preto menos escuro, isso também vai ter impacto. Que lugar é esse que ele ocupa naquele espaço? E a gente está falando de primeira infância. Então, pode ser que aí a gente vai ter alguns estudiosos, e a gente possa até indicar uma delas que fala sobre isso, que é a Márcia Eurico, que vai falar desses espaços também que fazem com que esses corpos não sejam bem vistos nesse espaço, porque eles não têm esse lugar do afeto, da acolhida. E acho que é para a gente refletir um pouquinho sobre isso também, que é sobre isso, né? Simone, muito obrigada. Eu acho que daria para ficar mais horas aqui conversando, né? Agradecer muito a sua presença, as contribuições todas, com certeza, acho que agregaram muito para a gente pensar esse tema e continuar pensando e trocando, né? E isso reverberar em outras oficinas também. Muito obrigada.